já gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 8. Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 8. Hoje eu vou estar falando a respeito da parábola do semeador. Hoje eu quero compartilhar essa palavra com vocês. A parábola do semeador. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. No versículo 4 diz assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por nós estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, continua me usando, Pai. Continua me dando entendimento e sabedoria das Tuas palavras. Senhor Deus, que Tu venha colocar Tuas palavras na minha boca nesse momento. E que cada um que está aqui nessa noite, Pai, venha estar de coração aberto, Senhor Deus. Venha estar de coração aberto a Tua semente, a Tua palavra, Pai. Continue falando conosco, Pai. Nessa noite, Pai, é o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abre o nosso entendimento, Pai. Neste momento, Pai, a Ti, Senhor. Continue falando conosco, Pai. Continua me usando, Pai. Continua me capacitando. Continua me dando entendimento e sabedoria, Pai, a Tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus. Meus irmãos, aqui eu quero compartilhar com vocês a respeito da parábola do semeador, onde Jesus ele falava algumas vezes por parábola. E aqui no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 1, que ele diz assim, ó: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu para semear. Eis que o semeador saiu para semear. Eu pergunto agora de vocês: quem é a semente? Quem é o semeador? Quem é o semeador? Quem foi que saiu para semear? O semeador é Jesus. Quem é a semente? A semente é a palavra do Senhor. Quem é o solo? O solo é o nosso coração. É o meu e o teu coração. Amém? Amém? Então fica com isso na tua mente. Quem é o semeador? Quem é a semente? E quem é o solo? Hoje o tema da minha ministração é os 4 tipos de solo do coração. Os 4 tipos de solo do coração. Meus irmãos, aqui Jesus nessa parábola, ele compara o nosso coração como o terreno, como o campo, que a semente é lançada. Os frutos que a semente produzirá vai depender do tipo de solo que é o nosso coração. Vai depender do tipo de solo que é o nosso coração. Aqui Jesus, ele fala a respeito do solo à beira do caminho, do solo rochoso,
do solo cercado de espinhos e do solo fértil. 4 pontos que eu quero compartilhar com vocês. Jesus, quando ele começa a falar por parábolas, os discípulos de Jesus começam a perguntar: Senhor, por que fala por parábolas? Acompanhe comigo aí no versículo 10, que diz assim: e cercando-se dele, os discípulos disseram: por que ele fala por parábola? Quando Jesus ele sai para semear, ele começa a falar com o povo. Os discípulos, imagino eu, que eles começam a olhar um para o outro. Por que o mestre ele fala por parábola? Aí eu creio eu que um dos discípulos cutucou o outro discípulo: meu irmão, pergunte dele lá para te saber. Por que ele fala por parábola? Aí Jesus, ele vai responder assim, ó, no versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus ele complementa, dizendo aqui no versículo 18, que diz assim, ó: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. A parábola do semeador. Aí eu quero começar com o primeiro tópico: o solo à beira do caminho. Eu quero começar aqui minha ministração aqui. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção a respeito dessa parábola que Jesus ele estava falando com aquele povo. E até hoje ele continua falando comigo e com você. Amém? Então preste atenção. O solo à beira do caminho, que diz aqui em Mateus, versículo 19, diz assim, ó: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O solo à beira do caminho representa o coração dividido. Por que ele representa o coração dividido? Porque ele não está inteiramente no caminho do Senhor. Por que nós conhecemos muitos amigos nossos, colegas nossos, irmãos nossos, que de vez em quando a gente até brinca: meu irmão, para de ser um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, né? Tem essa frasezinha que o pessoal, a maioria gosta de usar. Por que tu é assim, meu amigo? Por que você é dividido? Por que você fica em cima do muro? Por que você não fica só no lugar, em vez de você ficar aqui e depois volta para cá? Fica uma pessoa dividida, sem saber realmente o que ela quer. Se eu realmente quero servir ao Senhor ou não, eu quero viver a minha vida do jeito que ela é, do jeito que eu quiser. Será que é assim, dessa maneira? E aqui eu estou falando o solo à beira do caminho, aonde a pessoa ela tem que decidir se ela fica inteiramente no caminho do Senhor ou se ela fica no outro caminho. E a palavra de Deus é bem clara que o caminho do Senhor, ele é um caminho estreito. Ele não é um caminho largo. Não é um caminho largo. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Coloca para mim aí 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Coloca aí no telão. 1 Reis, acompanha comigo, diz assim, ó: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o; se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Aqui Elias ele está sendo bem claro a respeito do que eu acabei de falar aqui. E disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cocheareis quer dizer
quando você fica tombado por um lado, quando você se curva por um lado. E ele pergunta: até quando? Até quando cochereis entre dois pensamentos? Se você segue o Senhor, segue-o. Mas se você segue a Baal, a outros deuses, segue outros deuses. Mas você tem que seguir alguém. Você tem que seguir somente um. Não ficar dividido. Nós não devemos ficar com o nosso pensamento dividido. Nós não devemos colocar em nosso coração esse desejo de: não, vou ficar hoje aqui, não, hoje eu vou para a festa, meu amigo, hoje eu tenho que aproveitar porque eu sou jovem, então eu tenho que aproveitar o que o mundo está me oferecendo. Não, meu amigo, não é assim. Não é dessa maneira. Por isso que a palavra do Senhor está dizendo: até quando cochereis entre dois pensamentos? Entre dois pensamentos. Amém? Quantos estão me entendendo aqui? Não podemos ter o nosso coração dividido. Precisamos servir inteiramente ao Senhor. De acordo com Marcos, bota aí Marcos capítulo 10, versículo do 46 ao 52. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Para todo mundo acompanhar aqui comigo. Que diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. Porém, desde o princípio, Marcos 10, 46 ao 52. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Próximo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Próximo. E muitos o repreenderam para que se calassem, mas ele, clamando cada vez mais, falava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Próximo. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Próximo. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi com Jesus. Próximo. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Próximo. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu pelo caminho. E seguiu pelo caminho. Bartimeu, ele vivia à beira do caminho. Entretanto, após ele ter um encontro com Jesus e ter os seus olhos abertos, ele passou a seguir Jesus. Ele passou a seguir Jesus. Bartimeu, ele vivia no caminho. E quando a multidão começava a passar, ele ouviu falar de Jesus. E ele começou a gritar. Começou a chamar a atenção de Jesus para ele. E muitos ainda repreenderam. Brigavam com ele: ei, meu amigo, fica calado aí, te aquieta aí, fica no teu canto. Fica aí à beira do teu caminho aí. Fica quieto. Só que Jesus, ele ouviu. Por que Jesus, ele ouviu? Porque ele é atento às nossas vozes. Jesus, ele é atento ao teu chamado. Quando você chama ele, o Senhor, ele é atento a você, ao teu clamor, à tua adoração. Você está me entendendo? Jesus, ele é atento à tua voz. E o cego Bartimeu, ele vivia ali à beira do caminho. Quando Jesus curou ele, ele poderia muito bem ter voltado para trás. Ou então ele poderia muito bem ter se desviado do caminho, ter ido para a direita ou para a esquerda. Mas não, meu amigo. Quando Jesus teve um encontro com ele, quando Jesus curou ele, que foi o que ele fez? Coloca de novo aí no versículo 40, 50 e 51. Aqui no finalzinho. E Jesus falando,
disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Próximo. Que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ou seja, quando Jesus curou ele, meu amigo, quando caiu aquelas escamas dos olhos dele, que ele pôde ver, que ele se levantou daquele lugar, ele não quis saber, meu amigo, o alvo dele era Cristo, o alvo dele era o caminho certo, o alvo dele era o Senhor. Quantos estão me entendendo aqui? O alvo dele era o Senhor. O alvo dele era Ele, era Jesus Cristo. Ele poderia muito bem e somente dizer: Senhor, muito obrigado, estou indo para minha casa. Mas não. Eu imagino ele pensando: o que eu vou fazer para trás? O que eu vou fazer para o lado direito, para o lado esquerdo? Se o meu alvo está na minha frente. Se o meu alvo está à minha frente, por que eu vou fazer isso olhando para trás? Por que eu vou ter algo dividido dentro de mim, se meu foco está na frente? O meu alvo está na frente. Meu amigo, ele não quis saber. Ele simplesmente seguiu a Jesus. Ele simplesmente seguiu a Jesus. Aqui eu estou falando do solo à beira do caminho. Do solo à beira do caminho. Coloca aí também lá em João, capítulo 14, versículo 6. João capítulo 6, João capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for o que, gente? Se não for por mim. Se não for por mim. Não podemos viver à margem do caminho. Nós não podemos viver à margem do caminho. Precisamos andar no próprio caminho. Precisamos andar no próprio caminho. Quem é o nosso caminho? Quem é o nosso alvo que eu acabei de falar aqui? É Jesus. O nosso caminho é o Senhor Jesus. Meu amigo, não tem outro caminho que te leva à salvação a não ser Jesus Cristo. Se não for Jesus na minha vida, se não for Jesus na tua vida, nós vamos estar completamente desgovernados, fazendo as nossas próprias vontades. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Amém? Agora eu quero falar com vocês a respeito do solo rochoso, que põe lá em Mateus capítulo 13. Deixe sua Bíblia em aberta aí, que a gente vai estar acompanhando aqui no telão. Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. Mateus capítulo 13. Deixa sua Bíblia aberta em Mateus, né? E a gente acompanha os versículos aqui no telão. Mateus 13, 20 e 21. E diz assim, ó: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. O solo rochoso ou pedregoso representa o coração endurecido, né? Ou seja, pessoas que não acreditam, pessoas que apenas acreditam em coisas superficiais, pois não há solo fértil para as raízes penetrarem. Solo rochoso, coração endurecido. Deixa esse versículo aí no telão, por favor. Como é que eu vou adorar a Deus se eu tenho um coração duro, um coração de pedra? Como é que eu vou dar atenção para você se eu tenho um coração cheio de mágoa, cheio de angústia? A palavra de Deus diz, coloca aí no versículo no anterior,
que diz assim, ó: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Deixa aí por enquanto, com alegria. Como é que um coração endurecido, ele vai receber uma palavra ainda alegre? Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Digamos que eu estou sentado aqui na cadeira aqui, chega a irmã, começa a falar de Jesus para mim, começa a pregar para mim. Não, eu vou receber, eu vou estar olhando para ela, vou estar rindo, eu estou recebendo com alegria. Mas como meu coração é tão duro, eu não estou deixando essa palavra, essa semente cair no meu coração. Por quê? Porque o meu coração está endurecido. Eu vou estar recebendo a palavra dela com alegria, mas está entrando por aqui e saindo por aqui, pelo outro lado. Porque o meu coração não está um coração de pedra, ou seja, ele está um coração endurecido, um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. Agora vamos imaginar, imagina comigo, você já deve ter visto muito aquela imagem do sertão, que quando seca, fica tudo rachado. Se tiver uma imagem aí, coloca aí no telão para a gente interagir aqui, por favor. Quando você ouve falar do sertão, a primeira imagem que eles colocam é da seca, é do solo todo rachado, meio que quadrado ali, meio... Vocês estão me entendendo? Tem não? Amém. Então não se preocupe, a gente vai entender aqui. Então digamos assim que eu estou com meu coração todo endurecido, cheio de mágoa, cheio de ódio, mas ele está ali, todo rachado, porque está seco. E através daquela angústia, daquele ódio, eu não deixo nada entrar no meu coração. Mas a partir do momento que tem uma brechazinha, igual eu acabei de falar, aquela imagem do sertão que você vê, aquela terra ali toda quadrada, toda rachada, é exatamente isso. Quando, por mais que meu coração ele esteja endurecido, por mais que o meu coração ele esteja cheio de mágoa, cheio de ódio, mas a partir do momento que ele tem uma rachadura, uma brechazinha, o que acontece? A semente cai dentro. E quando a semente ela cai dentro do nosso coração, aí, meu amigo, aí tudo muda. Aí tudo muda. Tudo muda na nossa vida. A partir do momento que nós damos uma brechazinha para cair dentro do nosso coração, aquela semente, quando ela cai dentro do nosso coração, coloca aí em Mateus capítulo 13, versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 15: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu o curei. E eu o curei. Jesus, ele encontra um povo que tinha um coração totalmente duro, um coração de pedra, e eles não queriam saber de nada, não queriam saber de nada. Jesus, ele encontra esse povo onde o coração dele está ali endurecido, mas Jesus falando aqui, dizendo aqui no versículo 13, no versículo 15, que diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam, que ouçam, e fecharam seus olhos. Porque o coração desse povo se endureceu, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu o cure. E eu o cure. Mas a partir do momento que nós deixa essa semente
cair dentro da brecha, que é o nosso coração, Jesus, Ele começa a trabalhar na nossa vida. Jesus, Ele começa a trabalhar na nossa vida. Coloca lá em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20. Que diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 11, 19 e 20. E lhe darei um coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Seguinte, próximo. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Deixa aí, não tira esse versículo aí não. Quando eu falei que quando o nosso coração está endurecido e a semente ele cai numa brecha dentro do nosso coração, tudo muda na nossa vida, tudo muda. Porque quando nós estamos com o coração duro, mas aquela semente ela começa a germinar dentro do nosso coração, Jesus começa a trabalhar na nossa vida. Ou seja, se eu era uma pessoa que eu não adorava a Deus, eu começo a praticar, eu começo a adorar o Senhor. Se eu tinha um coração duro e eu não buscava o Senhor, a partir daquela semente que caiu dentro do meu coração, eu começo a buscar a presença do Senhor. Quantos estão me entendendo aqui? Quando estão me entendendo? Por isso que diz aqui, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Coloca no versículo anterior rapidinho, que é para a gente entender. E Jesus ele vai estar falando assim ainda: e lhe darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de quê? De pedra. Tirarei o coração de pedra. Porque meu coração era de pedra, mas a partir do momento que eu deixei aquela semente cair dentro do meu coração, aí, meu amigo, Jesus começa a trabalhar. E ele fala isso aí, e lhe darei um só coração e um espírito novo, e porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra. Um coração de pedra. Se eu não adorava o Senhor, eu vou passar a adorar o Senhor. Se eu não buscava a presença dEle, eu passarei a buscar a presença do Senhor. Quantos estão me entendendo aqui? Aqui o Senhor Ele promete fazer um verdadeiro transplante espiritual no coração de pedra das pessoas, dizendo, deixa lá no anterior, 19, dizendo, eu lhe darei um só coração e um só espírito novo porém dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra. O coração de pedra. Ou seja, meu amigo, não tem coração duro, não tem coração de rocha, não tem coração de metal. Mas a partir do momento que você deixa a semente, que você deixa o Senhor trabalhar na tua vida, já era, mano. Esse coração de pedra já era. Esse coração de ferro já era. Esse coração de metal já era. Quantos estão me entendendo aqui? Você está me entendendo? Porque você está deixando o Senhor trabalhar na tua vida. Porque você está deixando o Senhor fazer a obra dele na tua vida. Amém? E isso eu falei, o solo rochoso. E agora eu quero ler com vocês, quero falar com vocês a respeito do solo cercado de espinhos, que coloca aí Mateus capítulo 13, versículo 22. Vou estar falando a respeito do solo cercado de espinhos, que diz assim: e o que foi semeado entre espinhos, e o que ouve a palavra,
Mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. E o que foi semeado entre espinhos, e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, aqui o solo cercado de espinho, ele representa um coração sufocado pelas preocupações deste mundo. Os espinhos tentam embaraçar as plantas para que não cresçam e não se desenvolva. Coloca para mim aí Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas 8, 14. Que diz assim a palavra do Senhor: e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. É, meu irmão, nós devemos buscar a presença do Senhor. Nós devemos buscar a presença do Senhor enquanto é tempo. Porque a palavra do Senhor, aqui no solo cercado de espinho, representa um coração sufocado pelas preocupações deste mundo. Os espinhos tentam embaraçar as plantas para que não cresçam e se desenvolvam. Ou seja, ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas próprias preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Deixa no telão esse versículo, por favor. Lucas 8, 14. Não segue o caminho, que são sufocados por tantas preocupações na nossa vida, que acaba nos sufocando através das riquezas e pelos prazeres desta vida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença do rico para o pobre? Assim, no teu entendimento, o que você entende, assim, no mundo espiritual? Não em papel e moeda, não é isso. No mundo espiritual, o que significa o rico e o pobre para você? O que significa? O rico e o pobre. Eu vou dizer o que eu entendo, assim, no mundo espiritual. A diferença do rico para o pobre. O rico, digamos aqui, somos nós, na nossa casa, bem simples. Todos os dias, nós saímos da nossa casa para trabalhar. Nós voltamos para o nosso lar. Nós colocamos comida dentro do nosso lar. Mas nós temos tempo para falar com o nosso vizinho de Jesus. Nós temos tempo para falar com Jesus, com nossos irmãos a respeito de Jesus. Nós temos tempo para orar. Nós temos tempo para buscar a presença do Senhor. Isso para mim é uma pessoa rica. Agora, uma pessoa pobre você está no último andar do apartamento, tem tudo na tua casa, mas você é uma pessoa que fica que é cheio de preocupação. Meu amigo, o que é que eu vou fazer amanhã? Qual é a minha meta? Eu tenho que bater essa meta. Eu tenho que arrumar alguma coisa para a minha empresa ela subir. Eu não quero ficar atrás. Aí você vive comendo besteira e depois você está cheio de doença, porque as preocupações da vida te sufocaram. Aí você não tem tempo para falar com Jesus. Você não tem tempo para falar com teu irmão com Jesus. Você está me entendendo? Você está me entendendo qual a diferença do rico para o pobre? Nós temos tempo todos os dias de falar do amor de Jesus, porque as preocupações do mundo nós entregamos para quem? Para Jesus. Senhor, toma conta, Pai, aí. Toma conta, Pai. Toma conta, Senhor Deus.
Eu gosto sempre de falar que quando a gente acordar, é a primeira coisa que nós devemos fazer. Isso já era para ser automático na nossa vida. Acordou, agradece ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo meu levantar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está me dando. Senhor, eu estou saindo para trabalhar nesse momento, Pai. Senhor, me livra de todo mal, me livra de todo acidente. Senhor, que eu venha ter um dia bem produtivo no meu trabalho. A partir do momento que você faz isso todos os dias de manhã, meu amigo, o resto é com o Senhor. O Senhor, Ele começa a trabalhar. Amém? Amém? Você está me entendendo? A diferença do rico para o pobre? Coloca para mim lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então todos os dias nós devemos fazer isso, entregar o nosso dia para o Senhor. Entregar na nossa vida já tem que ser automático. É automático. Acordou, se ajoelha. Você não gosta de ajoelhar? Se senta na sua cama. Senhor, muito obrigado pela vida da minha mãe. Muito obrigado pela vida do meu pai. Senhor, muito obrigado pela vida da minha esposa. Muito obrigado pela vida dos meus filhos. Já é entregar o nosso dia, é entregar a nossa família nas mãos do Senhor, pedindo proteção, pedindo para que Ele venha guardar o nosso dia. Vocês estão me entendendo? Aí lá em 2 Timóteo ele diz assim, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Que diz aqui, 2 Timóteo, por favor, não vai fazer eu falar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Isso. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Para a guerra. Aqui Paulo ele afirma que o cristão, como soldado não deve viver embaraçado com os negócios dessa vida. Como soldado Gostei dessa frase. Que Paulo ele afirma que como cristão, que o cristão como soldado nós não devemos viver embaraçados com os negócios dessa vida. Amém? Amém, meus irmãos? E aqui vou falar o último tópico. Vou estar falando a respeito do solo fértil. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo lá em Mateus, capítulo 23, que diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, outro 70, e outro 30 por 1. 30 por 1. O solo fértil, ele representa um coração preparado e sensível à palavra do Senhor. Um coração preparado e sensível à palavra do Senhor. Isso significa o solo fértil. Um coração que possui um solo fértil é um coração frutífero e abundante. Coloca para mim lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. 2 Samuel, capítulo 23, 11 e 12. Um coração que possui um solo fértil é um coração frutífero e abundante. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiram diante dos filisteus. Próximo, que diz assim a palavra do Senhor: este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu,
e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Um grande livramento. Ou seja, precisamos defender o nosso coração de todo ataque do inimigo. De todo ataque do inimigo. Nós devemos defender o nosso coração de todo ataque do inimigo. Como é que você defende o teu coração dos ataques do maligno, dos ataques do inimigo? Como é que você defende o teu coração? Você já parou para analisar como é que você defende o teu coração de tudo aquilo que o inimigo ele tem colocado diante de nós? Porque todos os dias Satanás ele vem nos tentar. Todos os dias. Ele sabe o meu ponto fraco, ele sabe o teu ponto fraco. Hoje ele coloca um banquete na tua frente. Se você não caiu, depois ele está mudando a estratégia dele. Ele está botando outra coisa para que você venha sair da presença do Senhor. De que maneira você está defendendo o teu coração? De que maneira você está defendendo o teu coração? Coloca para mim lá em Salmos, capítulo 100, Salmo de número 119, versículo 11. Salmos 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Agora coloca para mim lá em Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a sua boca. Ou seja, quando nós estamos afastados do caminho do Senhor, nosso coração está cheio de mágoa, está cheio de rancor. Se o meu coração está cheio de rancor, eu vou falar só coisas rancorosas. Se o meu coração está cheio de ódio, eu vou estar falando para ti só coisas de ódio, só palavras de ódio. Se o meu coração é um coração cheio de tristeza, eu vou falar para você só coisas tristes. Só coisas tristes. E coloca para mim lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Salomão, ele nos deu um sábio conselho, dizendo assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Procede a fonte da vida. Aqui Salomão, ele nos deu um sábio conselho. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. As fontes da vida. Meu amigo, meus irmãos, eu quero finalizar concluindo aqui, dizendo aqui, a parábola do semeador, ele nos traz lições muito importantes para todos nós. Ela ensina que a semente do evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um de nós. Em cada um de nós. Vocês estão me entendendo? Em cada um de nós. Que o Senhor guarda o nosso coração e que o nosso coração seja um depósito de bênçãos do Senhor. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.